É, Rui, como é que você avalia esse problema do processo histórico na historiografia brasileira? Porque nós temos uma história do Brasil que é ensinada nas escolas, que ela é, na falta de uma palavra melhor, religiosa, moralista. Eu aprendi que a história do Brasil ela é movida pela índole, em geral, má índole dos atores históricos que participaram dos grandes eventos da história do Brasil. Isso daí já não é assim na grande maioria dos países desenvolvidos. Eles têm uma análise, se não materialista, mais materialista. Nos Estados Unidos, o pessoal aprende que a independência americana veio de uma série de fatores que tinham a ver com choques dos americanos com os ingleses. Por que a história do Brasil ela é contada a partir do personagem e da cabeça, da suposta cabeça do personagem, e não do movimento social que se travava? Há vários fatores, né, para que isso aconteça. Nem sempre foi assim, né? Em tempos anteriores, nas escolas se ensinava uma historiografia tradicional que mostrava os fatos históricos sem grandes análises sociais e econômicas, né? À medida que no século XX vai mudar isso daí, mais recentemente, inclusive, depois da ditadura militar, porque a ditadura também, né, eu estudei na época da ditadura, tinha aquela historiografia convencional, eles narravam os fatos, né? Então o Brasil foi descoberto por Cabral, papapá, explicava o que aconteceu, era uma história factual. A influência da esquerda, né? A influência de uma esquerda idealista e até a gente poderia dizer religiosa, né? É um dos fatores determinantes. Há também, né, o fator de que é uma frustração dos intelectuais brasileiros no final do século XIX, no século XX, com o desenvolvimento do país. Eles começam a se dar conta de que o desenvolvimento brasileiro é insuficiente em comparação, por exemplo, com o desenvolvimento dos Estados Unidos, que também é um país americano. E seduzidos aí pelo que eles veem nos Estados Unidos, eles começam a procurar criticar a realidade brasileira para encontrar a causa desse atraso, né? O caso mais marcante é dos modernistas, né? Uma figura central nesse tipo de historiografia é o Sérgio Buarque de Holanda, que, infelizmente para ele, né? Ou talvez não, todas as teses são úteis até para que a gente possa criticá-las, né? Ele elaborou a tese de que o problema do Brasil era um problema cultural. Antes dele, né, não ainda no sentido de que o Brasil é uma coisa ruim, uma determinada concepção científica equivocada, racial, procurava apontar que o Brasil era ruim porque o material genético brasileiro era ruim. Esse do material genético é uma bobagem. Tem a menor importância qual é o material genético, né? Se você podia descender do cachorro, se você conseguisse se transformar no ser humano, você cairia sob as leis da história e não sob a lei da biologia. Não adiantaria nada falar, não, mas você descende do cachorro. Tudo bem, mas aqui é assim que funciona, né? Se a pessoa descendesse do cachorro nos Estados Unidos, dadas as condições, ela evoluiria da maneira como evoluiu. E no Brasil evoluiria da maneira como evoluiu. Depois veio a teoria cultural, né? Não era o material genético que era ruim. Os modernistas, de um modo geral, eles abraçavam a diversidade racial do país, né? Eles procuram dar uma versão mais amigável dessa diversidade racial, que não, o negro é parte importante da cultura brasileira, o índio, etc. e tal, o imigrante, toda essa gente. O que é verdade, todo mundo faz parte do Brasil, todo mundo é importante. No entanto, eles passaram a atribuir a cultura ibérica, né? O que mostra que eles tinham um pouco mais de bom senso do que os atuais
ideólogos brasileiros. Por quê que eles têm um pouco mais de bom senso? Porque se você atribui só aos portugueses, você teria que explicar, teria a espinhosa tarefa de explicar por que o Brasil é o país mais desenvolvido da América Latina. Então eles falaram assim, não é o português, é a Península Ibérica, os espanhóis, catalães, todo mundo que mora ali, não sei o que tem nessa península, nunca ninguém explicou também, né? O que faz dessa cultura essa cultura. Mas é uma teoria muito, muito sem fundamento, que é o seguinte, o ibérico não seria um povo trabalhador, o que é uma bobagem. Todo povo é trabalhador. Se o povo não for trabalhador, não tem sociedade. Quem vai construir a sociedade se ninguém trabalha? Né? É uma ideia sem pé nem cabeça. Mas, enfim, o povo ibérico seria um povo aventureiro e tal. O que não é uma má qualidade, porque sem os aventureiros, imagina o que seria o mundo hoje. Né? Seria uma coisa totalmente desagradável. Nunca pararam para pensar nisso daí, né? O que dá mais trabalho? Ser aventureiro e fazer o que os bandeirantes fizeram ou ficar dentro, sei lá, de uma roça? Não, com certeza a vida inteira. Dá mais trabalho a um determinado tipo de aventura, né? Se o cidadão é francês e vai conquistar toda a Europa, é um trabalhão, né? Capinar uma roça é mais fácil do que conquistar toda a Europa, com certeza. É uma bobagem, isso daí não tem o menor fundamento, não é sério, né? É uma tentativa desajeitada, acadêmica, né? Quer dizer, o cidadão pega umas ideias e começa a fazer aquele caldeirão das bruxas de ideias. Bom, isso daí levou ao veredito de que nós somos uma sociedade inferior pela nossa própria natureza. Quer dizer, é a conclusão que todo mundo tirou. Então, isso daí, no extremo, nós vamos ver hoje em dia, né? Onde tudo na sociedade brasileira, na história brasileira, é ruim. O que é falso. Né? Porque se o Brasil é o país mais desenvolvido da América Latina, ele é um fator de progresso. Ele é mais progressista, né? Não é culpa de ninguém ser menos progressista, logicamente, não vamos falar isso daí. Mas, do ponto de vista do julgamento histórico, não há dúvida de que Brasil é mais progressista do que Paraguai, Uruguai, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia. E eu acho que os países latinos eles têm consciência disso, de que o Brasil é um país importante. Todo mundo viu aí você vê as contradições da cabeça das pessoas, né? O Lula foi na COP e os petistas todos, o Lula foi recebido como superstar, né? Bom, se ele foi recebido como superstar, não é pela beleza dele. Ele foi recebido porque ele é presidente de um país importantíssimo. Aí você vê que o Lula chegou lá na COP com ares de quem falando grosso. Alguém pode conseguir ver o presidente do Equador fazendo isso daí? Não. Não vai acontecer. Né? Os cubanos, numa determinada época, falaram grosso por causa da Revolução. A Revolução deu a eles essa autoridade. Agora, no caso brasileiro, sem Revolução, vai lá o Lula e fala grosso. Quer dizer, é um país importante, é um desenvolvimento da humanidade importante, é um desenvolvimento de uma parcela da humanidade muito importante. E você vê que o caráter progressista do Brasil, a gente vê nisso daí também. O Lula foi lá e falou, é preciso defender os países ricos, eles ficam poluindo o mundo e a conta cai nos países pobres. É preciso defender os países pobres. Por que o Brasil fala em nome dos países pobres desse jeito? Porque o Lula é de esquerda? Tudo bem, num certo sentido. Mas é que o Brasil tem, né, a possibilidade de falar.